E aí, meus youtubinhos, que saudade de vocês. Hoje eu vim com uma proposta diferente, eu resolvi me desafiar e eu não, sem script, sem roteiro, sem nem ter pensado muito antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma retrospectiva da minha vida. E eu acredito que vai ser desde quando eu tinha 10 anos. Você vai achar interessante. É um jogo de memória. É pra testar a minha memória. Se você gostar desse desafio, você tá desafiado a fazer isso também. Recordar na raça, sem ter que olhar fotos, sem olhar datas, lembrar de épocas e anos da sua vida e o que aconteceu naquele ano. Se você gostou dessa ideia, não deixa de deixar o seu like, compartilhar. Vamos lá para esse jogo da memória. Eu nasci em 95. Em 2005 eu tinha 10. Eu lembro muito bem a partir de 2006, vamos fazer essa retrospectiva. Em 2006 foi Copa do Mundo. Eu quebrei o braço nesse ano, foi o braço esquerdo, bem aqui. Eu tava num clube de piscina aqui em Campo Grande, cidade que eu nasci. Eu fui virar uma bicicleta na areia, eu caí em cima do meu braço e eu quebrei ele. Essa é uma memória dos meus anos de 2006. Foi o ano onde eu me apaixonei por futebol. Antes disso eu detestava, meu irmão sempre gostou de bola, então ele vivia chutando bola na parede lá em casa. Eu lembro que eu me irritava, eu me estressava com esse negócio de futebol. Só que em 2006, vendo a seleção, na verdade eu me apaixonei pela seleção por causa do álbum de figurinhas da Copa de 2006, né? Nerdão que sou, eu decorei nome de jogadores, número de camisa. Eu fiquei fanático naquilo ali e acompanhei aquela Copa do Mundo. Eu lembro até os jogos, cara. A gente enfrentou o quê? Japão, Austrália e Croácia. Eu vou me puxar pra lembrar as datas, os resultados. Eu lembro que a gente venceu a Croácia por 1-0, era o gol do Kaká. Olha isso, eu tô puxando a memória, hein? Vencemos o Japão por 4-1. Vencemos a Gana. Não, em Gana a gente enfrentou nas oitavas de final. A gente perdeu pra França, né, nessa Copa. Foi... o Zidane massacrou, Roberto Carlos foi arrumar o meião. Então minhas memórias estão bem legais dessa época. 2006, hein? Eu tinha então 11 anos. Em 2007, o que eu lembro de 2007? Cara, eu não lembro muito bem. Eu tava estudando, né? Eu estudava num colégio chamado Liceu nessa época. Eu estudava à tarde. Não, acho que esse foi o ano onde eu comecei a estudar de manhã. Foi quando eu fiz um dos meus melhores amigos. Sou amigo dele até hoje, é o Matheus Maimone. A gente se conheceu através da carteira do colégio. Eu escrevi um dia, oi, tudo bem? Ou ele escreveu, eu não lembro quem começou essa conversa. E a gente começou uma conversinha paralela ali pela carteira do colégio. A gente sentava na mesma carteira. É isso mesmo, foi em 2007. Porque em 2008 a gente começou a estudar junto e a gente se conheceu. Eu lembro que foi um momento muito legal, porque a gente só conversava pelo... Cara, nessa época a gente nem tinha, não tinha essa coisa de smartphone. E até a internet, o computador era uma coisa bem limitada na época. Ó, em 2006 eu lembro que foi o primeiro ano onde eu mexi no computador. Eu fui na casa de um tio, eu acessava lá, ficava jogando joguinhos flash, visitava o Google Earth, era um negócio assim, uou, sobrenatural. Foi o meu primeiro contato com a internet. Acho que foi em 2006 foi o ano que eu criei o meu Gmail. Meu primeiro Gmail. Eu lembro que eu acompanhava muito Flamengo, né? Flamenguista. E acho que nessa época o Bruno jogava, eu era fã do goleiro Bruno. Aí eu comecei a jogar bola, comecei a frequentar escolinhas de futebol. Eu jogava como goleiro. Não imaginava o que ia acontecer depois, né? Em 2008, eu fui pro 8º ano. Eu estava com 13 anos em 2008. Eu acompanhava muito o YouTube nessa época, então os meus canais preferidos eram o Zé Graça. Adorava acompanhar o Zé Graça. Mítico! Aquele Conuto, nham, 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 eu lembro disso, cara. Eu tinha um amigo que o nome dele era Leandro. E ele tinha vindo do Japão e a gente era fã do Zé Graça, a gente adorava ver aqueles vídeos dos piores jogos do Mario, os piores jogos do Sonic. Então foi mais ou menos nessa época as coisas que eu fazia, né? Eu estudava, jogava videogame, ficava na internet. 2009 eu cheguei no 9º ano, esse é um ano que eu lembro bastante, muitas coisas. Foi o ano onde eu ia sair desse colégio, eu ia voltar pro CDA, que é um outro colégio que eu estudei em 2 colégios só. Eu revezei, primeiro estudei no CDA, depois estudei no Liceu, depois eu voltei pro CDA. Nesse ano de 2009, foi um ano onde o Flamengo ganhou, né? Em 2007, 2018, não, em 2007, 2008 eu era São Paulino. Eu torci pro São Paulo, eu tinha virado casaca. Deixei de ser flamenguista, eu acompanhei o São Paulo. São Paulo, ele ganhou, né? 2006, 2007, 2008 foi isso, que ele ganhou 3 campeonatos. Eu era fã do Rogério Ceni, na verdade.
Depois eu fui pro Flamengo, acho que 2009 foi o ano que o Adriano chegou, foi 2010. 2010, eu lembro o Império do Amor, foi mais ou menos nessa época, era isso que eu vivia. Com 13 anos, até então nunca tinha dado o primeiro beijo ainda. Meu primeiro beijo, acho que ele rolou com... A gente vai chegar lá. O Flamengo ganhou o campeonato lá, gol de cabeça, Ronaldo Angelim contra o Grêmio, lembro disso. Era isso que eu vivia basicamente, gente. Eu acompanhava futebol, eu frequentava escolinhas, eu estudava e eu acompanhava YouTube, assistia La Fênix, eu acompanhava o blog Não Salvo, Negão, Não Entendo. Essa era a vibe. Na verdade, isso começou a acontecer mais a partir de 2010, que eu cheguei no primeiro ano. A internet já tava bem mais difundida, né? E aí eu fui primeiro ano, rolou um salto, né? Eu era um garoto muito tímido, eu tinha poucos amigos por ano. Eu sempre, né? Eu fazia poucos amigos, eu fazia 1 ou 2 amigos, eu ficava com eles até o fim. Eu não interagia muito com galera de outras salas, mas quando eu mudei de colégio, começou essa vibe de eu querer ser mais descolado. Então eu comecei a me transformar, acompanhar alguns canais. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre linguagem corporal. Foi ali que começou a rolar uma grande revolução na minha vida. Estudar linguagem corporal, técnica de abordagem, rapport. Eu acabei conhecendo os PUAs, né? Os caras que faziam day game, night game, saíam para abordar as mulheres. Esse foi meu início no autoconhecimento, para você ter uma ideia. Eu nem imaginava que ia virar na minha vida. Estamos em 2010 e eu tô puxando de cabeça isso aqui. Então, 2010, eu lembro muito bem que no primeiro ano eu dei meu primeiro beijo com uma menina chamada Bruna. Ela era do segundo ano. Foi uma coisa, naquela vibe, né? Todo mundo sabia, todo mundo foi assistir, foi dentro do banheiro, um negócio rápido assim. Ai, meu Deus. Então eu tava fazendo o quê? 14 anos? Eu estava com 14 anos aí, e meu primeiro beijo rolou com 14 anos. Eu jogava muito Xbox 360, acho que em 2010, em 2011. Foi o ano do lançamento do Skyrim, que eu lembro até hoje que foi uma data cabalística, 11/11/11. A gente puxa essas coisas pra lembrar da memória. Então eu tava no segundo ano. Eu comecei a emagrecer, porque quando eu era mais jovem, eu era mais gordinho. Então nesse primeiro ano eu comecei a academia. Entrou academia na minha vida, ali em 2009, 2010. Comecei a malhar, comecei a mudar o corpo, comecei a ganhar um pouco mais de confiança. Comecei a fazer amizade com os caras mais descolados do colégio. Inclusive, eu comecei a rejeitar os meus amigos nerdões nessa época. Eles ficaram pé da vida comigo. Eu lembro que muitos se afastaram, falaram, você tá diferente, você mudou, que não sei o que e tal. Foi os anos onde começou a rolar as primeiras festinhas da minha vida. E nessa época era 1 ou 2 festinhas que eu ia no ano. Era o Halloween, a festa de verão, a festa da primavera e era só. Então eu acredito que mais ou menos nessa época de 2010, 2011, eu lembro que teve uma festa que eu fui, eu tomei uísque pela primeira vez. Foi aquela coisa do jovem. Foi bem divertido. Ai, meu Deus do céu. 2012, cara. 2012 foi o fim do mundo, né? 2012 era pra ser o fim do mundo e acabou que não foi. 2012 eu tava no terceiro ano. Terceirão foi o ano de encerrar, né, o ensino médio. E esse foi um ano decisivo na minha vida, porque eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade. E até então eu tava seguindo a maré, né? Eu tava seguindo a cartilha. Estuda, forma, escolhe a faculdade e embarca nisso. E aí eu lembro até hoje que eu tinha um professor chamado Saulo. E eu tava... Ele falava, cara, ele me chamava de carisma, pra você ter uma ideia. Ele falava que eu era carismático e tal. Eu já tinha desbloqueado um pouquinho, como eu te falei, comecei a entrar em contato com coaches, né? Eu via muito o João Vitor, Felipe Marques, que eu já comentei sobre eles aqui no canal. Tava desbloqueando, tava aplicando algumas técnicas, tava chegando mais nas menininhas, uns abracinhos ali, uns convitezinhos. Tava rolando uns beijinhos de vez em quando, sim. Umas conversinhas no MSN, umas conversinhas no Orkut. Eu tinha um amigo também. Era um amigo meio nerdão, era meio malvadinho essas coisas que a gente fez. A gente gostava nessa época de... A gente achou uma maneira... Rolava Form Spring nessa época, né? Que a galera popularzinha respondia pergunta. Eu lembro que a gente hackeou, conseguiu pegar a senha de algumas pessoas através de um link lá. E a gente, conseguiu hackear algumas pessoas, alguns perfis de algumas pessoas.
A gente foi bem malvadinho nessa época. Eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade, tava ali decidindo. O meu professor falava que eu era carismático. Quando eu falei pra ele que eu ia fazer direito, ele falou: ah, não acredito, você me decepcionou. Isso me marcou bastante. Eu pensei em fazer agronomia porque eu tinha um amigo que ele era um pouquinho mais velho do que eu. Ele tinha cerca de 22 anos e eu me sentia muito descolado saindo com ele. E ele era da agronomia e eu achava que se eu fosse fazer essa faculdade eu ia ficar igual ele. Olha que inocência. Isso eu com 17 anos, hein? Fui fechar no terceirão. Eu nunca repeti de ano, isso é uma coisa boa. Nunca repeti, sempre fui um aluno bem mediano. Fiquei de recuperação algumas vezes, mas nunca cheguei a reprovar. Cheguei a fazer aula particular, tinha problema com matemática. Até hoje a matemática não é um dos meus fortes. Minha área é humanas mesmo. A partir de 2013 eu entrei na faculdade de Direito. Então eu fui fazer 18 anos nesse ano, eu estudei um ano de Direito, foi bem disruptivo, né, porque como eu falei pra vocês, no terceirão eu não tinha pensado ainda no que eu ia fazer, eu tive que decidir meio na marra, meio que na correria ali. Um ano de muitas festas, muitas caloradas, muitas festas de atlética e completo descaso com os estudos, né, porque quando você entra na faculdade você ganha liberdade pra não estudar ou não estar na sala de aula, então... Como eu não queria estar fazendo aquilo ali, foi uma coisa que eu me obriguei, né, a fazer, porque eu achava que era o caminho mesmo a fazer. Então eu cheguei a completar um ano, eu tive coragem, foi um momento bem disruptivo na minha vida. Eu tomar coragem de falar pro meu pai, que pagava as coisas pra mim, que eu não ia querer mais estudar, e ele já tinha investido um ano naquela coisa. Nessa época eu era muito fã de Moraes e Mariano, sertanejo. Nessa época eu achava que eu ia virar um cantor sertanejo. Tava mais fortinho, já tava vários anos já na academia, já tava mais bonitinho e tal. Eu nem tinha barba ainda, tava começando a crescer minha barba nessa época, com 18 anos. Tinha amigos meus que com 15 já tava cheião de barba. Em 2014, aconteceu uma coisa diferente. Como eu parei, eu tranquei a faculdade de Direito, eu passei meio ano sabático. Nesse meio ano sabático, eu me aproximei de um grupinho de amigos, e era da época do colégio, na verdade. Eu não andava com a turma do Direito, não fiz amizades de sair, assim. E aí eu me aproximei dessa galera, desse grupinho, e a gente começou a fazer socialzinha, sair, fumar um narga, tomar uns drinkzinhos com vodka, aquela coisa de adolescente, não sei se isso ainda rola, acho que rola. Eu não falei, mas eu tô com 27, vou fazer 28 no mês que vem. Olha só a memória. Saindo, dirigindo, né, o CrossFox. Eu ia pra cá e pra lá, muita festa, muita farra, Foi importante. Foi importante essa liberdade. Só que eu ainda tava preso naquela coisa da faculdade. Então, em 2014, segundo semestre, eu escolhi uma segunda faculdade pra ingressar, que foi Educação Física. Como eu te falei, eu era ratinho de academia nessa época. Eu falei, bom, o que tem de mais forte? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de academia, então eu vou fazer Educação Física. Então é isso, vou fazer Educação Física. Eu fiquei só um semestre. E mais uma vez eu tive que chegar no meu pai e ter a conversa. Falar, meu pai, não, faculdade não é pra mim. E aí foi um ano de muita disrupção na minha vida, hein. Porque esse ano de 2014, cara, foi onde eu fumei um beck. Em 2014, então, eu tive esse primeiro contato, assim, com a maconha. Isso expandiu a minha consciência. Como as plantas, elas têm esse potencial, né? Eu realmente expandi minha consciência. E aí, no ano seguinte, em 2015, eu tive a minha primeira namorada. Porque também foi o ano do meu primeiro namoro e o ano do meu primeiro término. Porque esse namoro, ele durou cerca de 2 meses. Foi a minha primeira decepção amorosa. E eu, cara, não tinha habilidade emocional nenhuma pra lidar com isso. Eu lembro que eu era muito carente, eu ficava muito em cima, sabe? Queria estar junto o tempo todo, eu não dava paz pra menina, ficava enchendo o saco dela no WhatsApp. Ela foi viajar e eu ficava mandando mensagem, que você tá me ignorando, você não tá falando comigo e tal. Eu acabei terminando por não suportar essa distância. Ela tinha viajado pra fazer um treinamento da Tok Stock na época. E ela ia ficar uns 2 meses fora e eu não consegui suportar esses 2 meses e terminei pra poder ficar mais livre emocionalmente. Então essa decepção amorosa me fez eu me transformar, cara. Eu comecei a deixar o cabelo crescer, eu comecei a ficar numa vibe mais gótico, cabelo grande, eu comecei a aproximar de um amigo meu, João. Ele é meu amigo até hoje. A gente começou a expandir a consciência juntos, assim. A gente começou a ler literatura, Nietzsche, Spinoza, Schopenhauer.
começamos a aprofundar ali, Fernando Pessoa, comecei a me apaixonar por poesia, por literatura. Por conta disso, fiquei muito mais niilista, mais existencialista, né? Nesse ano onde eu tranquei a faculdade, deixa eu contextualizar você, eu nasci numa família católica, e nesses anos de transição ali, do ensino médio para faculdade, eu já estava me considerando um cara ateu. Deus, né, que eu ouvi em casa, eu não tinha experiências com esse Deus, eu não via aquele Deus, eu achava tudo uma grande falácia, uma grande mentira. E aí, isso foi importante na minha vida, eu ter feito esse reset. Tipo, eu cancelei tudo, nesse ano de 2015 eu parei de escutar os sertanejos que eu escutava. Então eu resetei tudo, eu falei assim, eu vou começar do zero, né? Eu vou começar tudo do zero, eu vou me descobrir quem que eu sou. Então, aquele ano sabático foi importante pra mim, aquele período sabático, porque eu falei, eu vou me descobrir agora, o que que eu gosto, quem que eu verdadeiramente sou. Me jogou pra esse espaço, do que é o sentido da vida. Eu lembro que eu comecei a criar uma paixão platônica também nessa época, por uma menina da academia, que também já tinha estudado comigo. E eu carreguei essa paixão platônica por mais uns 4 anos, você vai ver. Agora sem faculdades, vivendo no mundão, saindo com pessoas, muito rolê, muita cachaçada, muita bebedeira, muito beck também, galera fumando adoidada. Em 2016 isso continuou acontecendo. Eu comecei a sair mais com um grupo específico, eu nunca fui uma pessoa de grupos, né? Eu sempre fui transicionando de grupinho pra grupinho. Então eu era o cara do rolê em 2016. Era o cara do rolê. Eu comecei a me desbloquear assim, socialmente, absurdamente. Eu fazia algazarra, eu me divertia, eu brincava. Eu já tinha parado com aquela coisa de narguile, ficou pra trás, me afastei daquele grupo do narguile, comecei a sair com outra gente, uns cara do rap, uns cara do hip hop. Aí você sabe a vibe desses caras, né? É fumar é beber, é rolê, é guria, é transar. E foi isso que eu vivi, né? Foi isso que eu tava vivendo nessa época. 2016 foi o ano do amor, assim. Eu lembro que essa paixão platônica, ela começou a despertar um amor em mim. Isso aqui, olha só que inocente. Naquela época eu falava assim, ai, todo esse amor que eu tô sentindo eu vou dar pra ela, eu vou doar esse amor pra ela. Só que rolou uma grande explosão de cabeça com um amigo meu chamado Matheus, que também é meu amigo até hoje. Ele sempre dava de referencial, ele falava dos santos, né? Ele falava de Santo Agostinho e tal. Num rolê com ele, tava andando eu e ele no carro. E eu era o cara da ciência, né? O cara cético, que só falava de ciência e tem que ter comprovação e tal. E nesse ano, numa conversa com ele, eu descobri, ele pegou e falou assim, você já percebeu que isso que você tá falando é a mesma coisa, só que com linguagem diferente? Eu falei, o quê? Explodiu minha mente nessa. Eu falei, caraca! Então eu comecei a me abrir pra espiritualidade nesse ano. Comecei a engatinhar nessa coisa da espiritualidade, comecei a entender melhor. Eu comecei a entender melhor quem era Deus, o que era o amor, né? Que eu era amor, que eu transmitia amor. Que eu podia amar as pessoas, que não era pra guardar um amor e entregar pra uma pessoa só. Até então era essa a minha mentalidade. O amor eu guardava e eu entregava só pra uma pessoa, que era a minha paixãozinha da época. Aí eu comecei a expandir, eu comecei a amar muitas pessoas, eu comecei a abraçar mais as pessoas, comecei a abraçar as árvores, eu comecei a ficar muito good vibes, né? Muito mais good vibes. 2013, 18, 2014, 19, 2015, 20, 2016 eu tava com 21 anos, 2017 eu estava com 22, a gente dava uns rolezinhos assim, a gente tava fazendo uns rolês mais natureba, a gente saía, a gente fazia fogueira, ficou uma vibe mais hipster, né? A gente ia fazer fogueira, a gente ia pro meio do mato, a gente ia pro interior do estado, a gente acampava. Num desses anos eu peguei e comprei a câmera, minha Canon, que eu fui usar ela pela primeira vez em 2018 para, assim, como vídeo, né? Então eu fazia fotografias, saía muito com esses amigos. Eu comecei a entender, assim, eu já tava começando a ficar cansativo essa coisa do sabático. Eu falava, porra, é só isso, galera sai, fuma e é isso, e bebe, todo final de semana é rolê. E pra onde que vai? Pra onde que a gente vai desse jeito? Esse negócio da expansão da consciência começou a me chamar muita atenção. E aí eu comecei a pesquisar outros tipos de substância que poderiam, né, trazer outros tipos de visões para mim. Então eu entrei em contato em 2016 foi a primeira vez que eu entrei em contato com ácido, por exemplo, que era supostamente LSD, né? Mas
papeizinhos, doce, que a galera chama. Então eu tive algumas experiências, fui para algumas raves, pra você ter uma ideia, e tive essas experiências sobrenaturais, assim, com ácido, que me jogou num espaço onde eu desmanchou o ego, né? Eu já vinha pesquisando sobre isso, mas como eu te falei, um cara muito cético, eu precisei de experiências bem impactantes, assim, fisicamente, né? Visualmente, para eu entender que a vida era muito mais do que só esse plano material. E em 2017 foi a primeira vez que eu ouvi falar da ayahuasca. A ayahuasca, que é um chá indígena, você que me acompanha aqui já sabe, né? Já frequentei vários rituais na minha vida. E era uma maneira natural de eu ter uma experiência com Deus, né? Eu tava me cansando, eu já tava percebendo que não ia dar em lugar nenhum esses rolês com esses guri, com essa gurizada, ia ficar naquela. E muitos deles estão nesse rolê até hoje, pra te falar bem a verdade. Então eu comecei a me afastar, eu comecei a me isolar. Foi o ano 2016, 2017, foi o ano onde eu comecei a andar sozinho, comecei a sair sozinho, comecei a amar mais a minha presença, comecei a fazer, tipo, sair pra restaurante sozinho, eu ia pra pizzaria sozinho, eu ia pro rolê sozinho, fazia novos amigos no rolê. No final de 2017, eu já contei essa história no meu canal, tem um vídeo chamado Fechando o Ciclo, né? Tive a minha primeira experiência com a ayahuasca no Santo Daime, foi um trabalho de concentração ali, cerca de 1 hora, e eu realmente senti ali, eu tive uma conexão poderosa com Deus ali em silêncio, e ali tudo já tinha mudado. Eu falei, cara, não vou voltar a mexer nunca mais com essas coisas que eu boto pra dentro do meu corpo sem saber de onde vem. Eu acho que eu encontrei minha tribo, encontrei meu lugar. Só que ainda tive mais uma experiência no final do ano, foi quando eu quase morri, que eu fiquei em coma por 6 dias, na virada de 2017 para 2018. Então 2018 eu fiz 23 anos. Em 2018 já aconteceu. Aí 2018 pra frente você já conhece, você já viu, porque foi quando eu criei meu canal no YouTube. Então de 2018 pra cá você já sabe bastante da minha história, né? Tudo que vem acontecendo. Metade de 2018 eu saí da casa do meu pai, que eu morava com meu pai, né? A gente tretou ali porque como eu quase morri, ele ficou muito preocupado comigo nesse próximo ano. Poxa, a galera achou que eu era um viciado, né? Que eu tinha me perdido nas drogas e eu ia correr atrás dessas coisas. E eu não culpo eles, tá tudo certo. Só que como a nossa relação ficou bem turbulenta, eu peguei um dia, botei a mochila, fui pra casa da minha mãe e ali me deu a liberdade. Eu recomecei novamente, porque quando eu cheguei na minha casa da minha mãe, nem internet eu tinha. Já não tinha mais o carro, que eu sempre dirigia até então. Então larguei o carro na casa do meu pai, fiquei ali bem limitado, só eu, o dia inteiro pra mim. Eu não tava cursando nada, não tava estudando nada, não tava mais saindo, eu me afastei de todo mundo. Peguei e falei assim, eu não quero saber de mais ninguém dessas pessoas. Eu continuei tendo experiências com a ayahuasca, né? Aí eu conheci o xamanismo, né? Para além do Santo Daime, então eu frequentei cerimônias xamânicas, tive outras experiências poderosas com a ayahuasca, que me botaram mais ainda em contato com a minha essência. Fiz novos amigos, né? Uma nova tribo. Eu tinha encontrado um lugar para frequentar, né? Para exercer a minha espiritualidade em grupo. 2018, então, eram alguns rituais, canal do YouTube, criando vídeo, partilhando todos os meus saberes, as coisas que eu tava aprendendo, né? Aqui com vocês. 2019, aí você já sabe, fui para Arraial do Cabo, viajei, né? Criei conteúdo, muita gracinha, muita comédia, muito canalizando. Meu canal chamava Canalizando, pra você que não sabe. Canalizando 2019. Em 2019 ainda eu tive a minha segunda namorada, que foi a Carol, né? Lá do Rio de Janeiro. A gente passou bons momentos juntos, mas também durou pouco. A gente tinha uma diferença grande de idade, né? Então ela estava em um outro momento da vida e do que eu, não deu pra gente se sincronizar nisso. Aí eu voltei pra Campo Grande novamente, eu tinha ido pro Rio de Janeiro. Aí no final ainda de 2019, foi isso mesmo, cara, final de 2019 pra 2020, eu tive a terceira namorada, que foi a Fernanda. A gente viajou lá pra Morro de São Paulo, você também viu isso aqui no meu canal. A gente passou bons momentos juntos também, mas também estávamos em momentos diferentes da vida. 2020 foi um ano maluco, né, gente? Pandemia. 2020 e 25. Então 25, 26, pandemia, quarentena. Eu tava aqui em Campo Grande, ficamos em isolamento social. Foram anos aterrorizantes para todos nós, né? Não podia sair de casa, não tinha mais rolê nenhum.
eu tava sem inspiração pra fazer meus vídeos, porque não tava acontecendo nada de novo na minha vida, não tinha nada pra me ancorar, os rituais também ficaram pra trás. Ainda em 2020 eu fui pra Florianópolis, peguei mesmo no meio da pandemia, ali nos momentos onde rolava algumas aberturas. Tinha época que você não podia pegar avião, mas quando deu, graças ao Bolsonaro na época dando auxílio, eu tava pegando dinheiro daquele auxílio. Eu juntei essa grana, comprei um djembe, né, pra tocar nas cerimônias, que é uma coisa que tava forte em mim na época. Viajei pra Floripa. Você viu isso aqui, fui lá pra conhecer a Mayara, a gente era amigo já há muito tempo da internet. Surgiu essa possibilidade, essa oportunidade, eu fui, foi lá que eu conheci a Dai. E aí, daí pra frente, você já sabe, 2020, aí voltei pra Campo Grande com a Daiane, ficamos um período aqui. Aí em 2021, a gente meio que se separou, ela voltou pra Porto Alegre, né, que ela é gaúcha. Olha só, de novo, né, revivendo a história. Ela ficou lá 2 meses, eu já não tava aguentando, mesma coisa que tinha rolado lá atrás. Eu não tava aguentando, falei, cara, relacionamento à distância não é pra mim, ou tu volta pra cá, ou a gente termina. Só que ela voltou, e assim que ela voltou, foi naquela noite, com muita saudade, a gente fez a Cristal. Assim, a gente intencionou e não intencionou ao mesmo tempo. A gente sabia dos riscos, mas a gente falou, vamos lá, seja o que Deus quiser. E Deus quis que a Cristal viesse. Aí esse período da gestação também foi um período completamente transformador na minha vida. Voltamos pra Florianópolis, né, em 2021, lá pro final do ano, agosto e tal. Morei 1 ano em Florianópolis, você viu isso também. Foi um período que eu fiquei meio que sem postar conteúdo no meu YouTube, né, porque com o tempo as redes sociais foram mudando, os algoritmos foram mudando, as intenções, assim, as motivações foram se transformando. E aí, depois de 1 ano lá em Floripa, foi muito disruptiva essa coisa de se transformar pai na minha vida. Eu demorei pra entender, pra aceitar isso. Só quando minha filha completou 1 ano que eu fui aceitar melhor esse momento. Aí no final de 2022 deu exatamente 1 ano em Floripa. Eu me quebrei emocionalmente, financeiramente, tive que voltar novamente aqui para Campo Grande com 27 anos e estou aqui, né, desde então. Já me recuperei bem, tem cerca de 2 meses e pouco que eu voltei a me envolver com trabalho, né, com servir, com estudos. E cá estou eu, gente, cá estou eu, fazendo um retrospect de toda a minha vida. Eu tava assistindo os meus vídeos esses dias, vez ou outra eu faço isso, de reassistir os meus vídeos, porque é muito especial isso que eu tô fazendo aqui, são minhas memórias, né, é o meu legado que fica pro mundo. Eu aprendo muito comigo mesmo quando eu volto para assistir meus vídeos, ver todas essas coisas que eu passei, que eu vivi. Eu fico muito feliz de ser eu, de seguir o meu coração, de fazer as coisas que eu amo, de ter contato com Deus, passado por tanta transformação. Me sinto muito abençoado por estar tendo essa experiência humana aqui dentro do Giovanni. E tem muita coisa para rolar ainda, hein? Esse é um ano de exponencialidade. Muita coisa ainda vai rolar, isso aqui é só o começo ainda. É lógico que eu pulei muitos detalhes, mas o desafio era eu relembrar alguns pontos dos anos, né? Lógico que ficou um vídeo mega longo, eu poderia ter buscado mais memórias, mais lembranças, mas lembrar um pouquinho do que aconteceu em cada ano é muito importante. Eu sou completamente consciente da minha trajetória, consciente das coisas que aconteceram, o porquê que elas aconteceram, o que eu aprendi com isso, uma coisa que me conectou com a outra. Eu não me arrependo de nada, tudo que veio virou aprendizado pra mim. Eu amo a minha história, ela é muito especial, a sua também é muito especial. Valorize isso, valorize sua vida, valorize seus aprendizados, as coisas que você passou, as coisas que você errou. Tudo contribuiu pra eu ser a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que você conhece. Esse vídeo aqui eu tô gravando especialmente pro YouTube, porque eu comecei em 2018 no YouTube, mesmo que com o tempo eu fui criando mais conteúdo pro Instagram e até pro TikTok. Eu amo fazer isso aqui que eu tô fazendo, e me conectou e tem me conectado, está me conectando exatamente com aquilo que eu vim pra buscar aqui na Terra. Espero que você tenha gostado. Isso aqui poderia virar uma trend. Você que é youtuber, você que não é, que gostou, eu te desafio a você fazer um recap da tua vida e contar, porque a tua história tem valor, e a tua história, assim como a minha, ela vai curar muitas vidas. Eu já passei por depressão, eu já passei por drogas, relacionamentos amorosos que não foram pra frente. Então saiba que a sua história, as coisas que você passou, elas servem pra você ensinar as pessoas, né, pra você tocar as pessoas. Vem cá, filhinha, agora acabou. Vem cá, então estamos em 2023, vou fazer 28 no mês que vem. Pode me dar os parabéns já. Minha filhinha tá com 1 ano e 5 meses, então ela vai fazer 1
1 ano e 6 meses, nos meus 28 anos. E é mais uma história que tá começando, né? Vem! Os meus youtubinhos. Quer sugestão de vídeo? Coloca aí. Saudade de vocês. Você que tá me conhecendo agora, muito prazer. Foi uma honra partilhar um pouco da minha história com você. Se você viu tudo isso, nossa, muito amor a você. Espero que você tenha aprendido, que você possa ter aprendido, que você possa ter gerado algum valor na sua vida, que te traga alguma lição, que te traga algum insight, que exploda a tua cabeça de alguma forma. Às vezes o que eu passei é coisa que você tá passando agora e eu já tô, né, como uma pessoa experiente na vida, eu tô te trazendo um pouco do antes, do durante e do depois de algo que talvez você esteja vivendo, né? Muita coragem, viva, se entrega pra vida, viva experiências, viva mesmo, não passa em branco, tá? Deixa um legado, grava a tua história, te mostra pro mundo. Amora? Não tenha vergonha, não tenha timidez, quebra, arrebenta com isso aí. A tua história, ela é poderosa, assim como eu acredito que a minha também é. E é isso, gente. Eu sou Giovanni Bruno, foi um prazer passar esse momentinho aqui com você, entregar, recapitular a minha história. E a gente se vê por aí. Vem, filhinha! Quero mostrar a filhinha antes de acabar. A Morinha. Olha a Morinha. Perfeito. Olha a Morinha. Vem, minha Morinha! Vem, Amorinha! Vem, Amorinha! Poxa, amor, a memória tá boa, hein? Foi tipo de 10 anos para os meus 28, são tipo 18 anos guardados na memória, sem script, sem roteiro, sem pegar foto para lembrar que data que foi e tal. Você acha que você é capaz de lembrar isso? Você também é? Então você tá desafiada. Vem, filhinha! Vem dar oi aqui, vem dar oi pro pessoal. Vem aqui dar oi, vem dar oi, vem dar oi. Vem cá com o papaizinho. Vem cá com o papaizinho. Vem cá com o papaizinho. Vem, meu amor. Ah, amor, traz ela aqui só pra me mostrar ela pra encerrar. Vamos lá. Vem com o papaizinho. Sapinho. Traz o sapinho. Traz o sapinho pro pai. Traz o sapinho pro papai. Traz o sapinho pro meu papai. Traz o sapinho pro papai. Oh, meu amor, vem ver a turminha. Ah, mostra o sapinho pra turma. Mostra o sapinho. Como que é? O sapinho! Cadê o sapinho? Mostra o sapinho. Opa, caiu. O sapinho! Manda beijo pra turma. Cadê a Morinha? Ela tá chupando a Mora? Já tá correndo. Você lembra da sua vida? Você vai lembrar a sua vida? Diz que os primeiros 2 anos são esquecidos, né, amor? Bom que a gente tá registrando. Você começa a ter memória a partir dos 2 anos. Vem cá, amorzinho, parecer também. Mamãe? A família que eu construí. Mamãe? Vem a minha família. A minha família! Tchau, vai cuidar da sua vida, vai. Beijo.